Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais um Imagens Cast chegando nessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manu, quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão Maia. E aí, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Muito feliz, né, de estar aqui com um dos representantes de uma das maiores empresas aí de entretenimento, de shows na América Latina, que está no mundo, que é o Flávio Borges, da Mercury Concerts. Boa noite. Olá, Flávio. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Já agradecer o convite de vocês. Estou aqui à disposição para a gente falar um pouquinho dessa profissão tão brava de produzir. A gente está trabalhando onde os outros estão se divertindo, né? Pois é, cara. Pois é. Inclusive, essa entrevista está sendo gravada dia 14 de julho, 9h30. E assim que a gente conectou aqui, eu perguntei, e aí, Flávio, como é que tá? Ele, trabalhando o dia todo, né? Porque normal. O show, o glamour é o que a gente que paga o ingresso vê, né? Mas para isso acontecer tem todo um trâmite, todo um processo. A gente vai falar, Flávio, sobre a sua carreira, bastante sobre heavy metal, principalmente sobre power metal e metal melódico. Antes disso, eu vou pedir para todo mundo se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, que assim o algoritmo do YouTube trabalha a favor do canal, recomendando os nossos vídeos, nos seguir nas redes sociais, quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix. E a gente vai falar bastante sobre a carreira do Flávio, que trabalha na Mercury Concerts, que é uma das maiores empresas do segmento no mundo todo. Mas curioso, Flávio, que você é biólogo, né? Isso, então, eu sou biólogo de formação. Você tem até doutorado, não? Tenho doutorado em saúde pública. Doutor em biologia? Eu tenho 12 anos de pós-graduação. Caramba! Incrível, cara. Incrível, cara. Então eu queria saber como é que se fez essa transição da biologia para o mundo do entretenimento. Foi algo que sempre teve presente na sua vida? Como é que isso aconteceu? Sim. Eu comecei, lá talvez no colegial, quando eu comecei a trabalhar com algumas bandas de heavy metal aqui no Brasil, bandas dos meus amigos, tá? Algumas delas foram para frente, outras não. Isso eu estou falando de 85, 86, tá? Finalzinho de ditadura. Exatamente. É bem por aí mesmo. E eu sempre gostei da coisa, né? Só que aquela tal história, né? Eu precisava trabalhar, eu precisava ter uma profissão. Naquela época não existia o que existe hoje, que é chamado de faculdade de eventos, essas coisas. Naquela época não existia, e eu sempre fui um cara meio da ciência, né? Então, fui fazer biologia. Aí eu me formei em 95. E em 96, quando tinha uma loja na galeria, também de um amigo meu, do Cláudio, da Empire, era uma loja grande que tinha na Galeria do Rock, eles trouxeram para o Brasil o Rei Gil Gravedigger. Legal. E o Cláudio precisava de alguém que falasse inglês e que conhecesse alguma coisa de equipamento que pudesse ler o rider de uma banda. E aí ele me chamou para trabalhar, né? Para dar uma força. Tipo, o cara é um amigo meu que está fazendo um show. E aí começou. Em seguida ele trouxe o Gamma Ray. E foi no Gamma Ray que eu conheci o cara que viria a ser meu chefe depois, que foi o AC, que era baterista do Honey Wide na década de 80. E tudo começou a andar para valer em 97, quando o Stratovarius veio para o Brasil. Porque aí o AC já me conhecia e a partir daquele momento eu meio que virei o cara da All Access, que era a empresa do AC no Brasil. Então todas as bandas da All Access que vinham, ele me chamava porque ele confiou em mim naquela época. Depois, já em 98, foi a primeira vez que eu fui para o Wacken, tá? E do Wacken eu já voltei com o Blind Guardian para o Brasil, que o Blind Guardian tocou na semana seguinte do Wacken. E nesse show do Blind Guardian, em 1998, eu conheci a pessoa que é minha chefe até hoje, que é a Miriam, tá? A Miriam Hines foi a pessoa que acreditou em mim, foi minha grande professora nessa coisa toda, e que me transformou de hold
em produtor. São duas coisas bem diferentes, né? Eu comecei a participar do evento desde o nascimento dele até ele acontecer. Não mais ser apenas um cara de palco, ser apenas um técnico e por aí vai. Só que nessa época eu estava fazendo mestrado. E aí eu fiz um acordo com a Miriam. Como a gente não sabia se naquela época essa brincadeira de fazer show ia dar certo, eu fiz um acordo com ela. Eu falei, olha, eu preciso terminar meu doutorado, porque se isso aqui não der certo, eu volto para a universidade e está tudo resolvido. A Miriam, na época, tá, em 98, ela já fazia grandes produções. Já tinha feito Três Tenores. Ela trabalhava com o Muniz, que é o dono da Mercury hoje. Foi ela que mais tarde me levou para Time for Fun, para trabalhar com os maiores artistas do mundo, né? O Muniz, para quem não sabe, que é o dono da Mercury, foi o cara que inventou um festivalzinho chamado Monsters of Rock aqui no Brasil. Tá. E muitas outras coisas mais. Ruffle Hags, Hollywood Rock, essas coisas todas. É o meu chefe que inventou essas brincadeiras aqui no Brasil. E durante muito tempo eu trabalhava com o AC. E por coincidência, o AC e a Miriam começaram a namorar. E aí a gente criou a Waxxes Brasil, que era um braço da Waxxes da Alemanha aqui no Brasil. Isso já era 2002. E a partir daí a gente mesmo começou a trazer as bandas para o Brasil, né, via a Waxxes Brasil. Eram shows de porte pequeno em comparação com o que a gente faz hoje, né, com os grandes festivais, com estádios. Eu estou falando de shows para 5, quando muito 10 mil pessoas naquela época. E era aquelas bandas que todo mundo conhece, né? Gamma Ray, Stratovarius, Hammerfall, Primal Fear, Edguy, o Avantasia. Tudo que vocês imaginarem nessa linhagem do heavy metal, a gente produzia na América Latina, tá? Que a gente fazia desde o México até a Argentina. Só que aí a gente foi ao longo, mesmo trabalhando com a Waxxes Brasil, a Miriam voltou para Time for Fun, e aí nós começamos a fazer as grandes bandas mesmo, né? Grandes artistas internacionais, não só do heavy metal, e a gente começou a produzir isso. E a gente sempre buscou incorporar este nível de produção que a gente usava para uma banda, por exemplo, como Ozzy Osbourne. A gente usava o mesmo nível de produção para fazer o Stratovarius, a mesma qualidade de produção. E isso, obviamente, trouxe um diferencial da gente em relação às outras produtoras, e por isso que a gente, até hoje, as bandas gostam de vir com a gente, porque acabou virando uma grande família, né? Essas bandas todas. E em 2007, quando eu terminei o meu doutorado, eu virei para a minha orientadora e falei, tchau, a partir de hoje eu sou produtor de eventos. Na época eu estava na Time for Fun como freelance e trabalhando para uma série de outras produtoras. Nesse meio tempo também eu fiz muita coisa para o Eric De Haas, né? Aí já como banda, eu virei production manager do Sonata Ártica, do Nightwish para América Latina, e aí eu tô do outro lado, né? Eu sou o gringo chato, eu só peço as coisas para as pessoas, né? E aí a gente vai levando até 2014, quando o Muniz resolveu voltar com a Mercury como Mercury, tá? Porque o Muniz ficou muito tempo na Time for Fun, como booker da Time for Fun, depois foi para XYZ, e aí em 2014 ele falou, não, chega de intermediários e eu vou voltar com a Mercury. Obviamente que ele chamou a Miriam, que sempre foi o braço direito dela, e por consequência eu fui para a Mercury, e desde 2015 eu sou exclusivo da Mercury. Eu só trabalho para eventos da Mercury, tá? Que aí vai, Dave Gilmour, Deep Purple, Dream Theater, só showzinho. Monsters of Rock 2015. Estamos partindo agora para a terceira turnê do Guns N' Roses com a formação clássica, Aerosmith, Kiss, por aí vai.
Cara, viver um sonho mesmo. Mas aí, você já deu material para bastante coisa aqui, que eu fui caçando Fiquei à na sua vontade. resposta. Você disse, você começou a trabalhar com banda dos seus amigos na escola. Que tipo de Isso. trabalho que você fazia mais precisamente? Cara, a gente fingia que era road, né? A gente foi aprender a montar a bateria, a montar um set de amplificador. Vocês têm que ter na cabeça que naquela época a coisa era muito mais simples, a Nossa. eletrônica ainda era tudo muito mais analógico, né? Ao mesmo tempo, foi isso que deu para minha geração de produtores uma escola que nenhuma outra teve. Aquela escola de assim, você não tinha dinheiro para fazer show, porque eu não estou fazendo o show do Iron Maiden, eu estou fazendo o show do Portrait na Led Slay, entendeu? Então é assim, é o que tem. Você tem que se virar com aquilo e se vira para entregar um puta show, porque senão... Então assim, então eu trabalhava, por exemplo, eu fui hold do Portrait, depois fui stage manager do Portrait, trabalhei com bandas que não chegaram a lugar nenhum, como o Tropos, o Thanatos, entendeu? E ao mesmo tempo a gente convivia naquele mundo heavy metal aqui de São Paulo, que era o Viper, o Voodoo, era um mundinho muito pequeno, né? Que todo mundo se conhece até hoje, né? Legal. E você citou um nome que fazia parte da minha segunda pergunta. Você trabalhou com um cara que é um dos atuais empresários mais renomados da cena europeia do heavy metal, que é o AC Draffen, né? Isso. Ele que atualmente é empresário do Avantasia, se não me engano. Não só do Avantasia, mas só para ter uma ideia. Na realidade, assim, vocês têm que fazer uma diferenciação, assim. O AC, ele é dono da Waxis, junto com o Jörg Zask, que é o sócio dele lá, tá? E eles não são exatamente empresários, eles são mais bookers. Quer dizer, eles marcam os shows para essas bandas. De algumas dessas bandas, por exemplo, como a Avantasia, e aí varia muito de época, tá? Eles também são empresários. Tá? Mas a principal função de agências como a Waxis, a Bottom Roll, que é a agência do Halloween, por exemplo, que tem outro baterista também como sócio, Costa Zafiri, que era do Pink 69, a Nine Lives, que também é de um amigo meu, que também é baterista, Georg Michael. Sim. Esses caras, por coincidência, todos os bateristas, eles trabalham muito mais no agendamento de turnê do que no empresariamento de bandas. Tá? O AC entrou na minha vida para valer mesmo com o Stratovarius em 1997. Foi onde a gente se conheceu e foi onde a primeira vez que a gente trabalhou juntos por um período maior. E aí depois eu estava no Wacken em 98, ele me indicou para o Blind Guardian, para vir, porque o Blind Guardian vinha para o Brasil. E aí a gente pegou uma amizade que dura até hoje. São 25 anos de... Assim, a amizade que eu falo é quando eu vou para Hamburgo, eu vou na casa dele, ele vem na minha casa. A gente tem muita coisa, a gente fez muita coisa junto. Porque ele confiou em mim para fazer as coisas dele aqui no Brasil. Entendeu? Basicamente foi isso. E com ele, na realidade, depois, quando eles estavam junto com a Miriam, que a gente montou a Waxis Brasil, eu era o único funcionário da empresa dele na América Latina. Entendeu? Então, assim, ele é um cara que faz parte da minha vida, foi o primeiro cara que acreditou na minha pessoa como produtor, né? E assim, um cara super fácil de lidar, e era um dos meus ídolos, né, de adolescência. O cara era a batalha do Ronnie Wide, né? Então, assim, era muito legal. E para você, como é que foi ver tudo isso acontecendo? Do nada você começar a trabalhar com caras que eram teus ídolos. Foi difícil no começo você se adaptar? Cara, é uma coisa meio engraçada, porque assim, quando você está trabalhando na coisa, uma das primeiras coisas que você perde é o glamour. Sim. Entendeu? Quando você descobre que você tem que acordar de madrugada, carregar mala, empurrar case, entendeu? E assim, alguns viraram meus amigos, outros são completos idiotas, entendeu? E assim, é como qualquer outra profissão, entendeu? Tem gente legal, tem filho da puta, tem de tudo. Mas uma das coisas que eu perdi
no decorrer da minha carreira, essa coisa do glamour. Então, assim, é claro, não vou mentir que as pernas tremem quando você descobre que você é stage manager do Ozzy, entendeu? Que você cruza com o Ozzy, ou que você tá lá na sua sala entre o Tony Iommi, entendeu? Para bater papo com você, entendeu? Ouvir isso é bizarro, cara. Ouvir isso já é assustador. Eu tava hoje conversando lá na Mercury com outro produtor amigo meu, eu falei, Caio, tem horas, cara, que se a gente conta o que a gente vive, entendeu? Ninguém acredita. Só que assim, e as pessoas acham que eu sei, tudo isso é aquele glamour, né? Você tá lá com o artista. Cara, isso é uma parte muito pequena de tudo que a gente passa para conseguir botar um show para rodar. Então, na realidade, assim, é claro que eu tenho um monte de disco autografado, tenho coleção de palheta, tenho coleção de baqueta, mas naquele momento que eu estou trabalhando, isso não existe. Antes de passar para o Caio, vou fazer mais uma pergunta a respeito da Mercury Concerts. Você entrou na Mercury em 2014, foi? Isso. A Mercury, para vocês entenderem, assim, ela foi uma empresa que existiu na década de 90, tá? Foi fundada pelo Muniz, a Miriam trabalhava na época lá com ele, aí essa empresa foi comprada pela CIA na época, que depois virou Time for Fun. Então o Muniz virou o booker dessa empresa. E desde 2014, quando o Muniz resolveu voltar a ele produzir até uma produtora, eu estou na Mercury. Eu entrei na Mercury em 2014, para a primeira turnê que nós fizemos foi a turnê do Guns N' Roses, em 2014, que era aquele Guns N' Roses, Axl Rose e mais um monte de gente, né? E desde então eu estou lá. Durante 2014, um pedaço de 2015, eu ainda fazia alguns trabalhos por fora. Então eu fiz mais uma turnê com Nightwish, mais uma turnê com Sonata Ártica. Essas bandas em especial, eu continuo ajudando eles por fora, mas eu não viajo mais com eles. Tá? Porque a partir de 2015 eu virei funcionário da Mercury. Eu tenho lá o meu e-mailzinho Mercury, eu sou exclusivo da marca, vamos dizer assim. Tá? Então, desde 2015 até agora. E a Mercury, para quem acha que é uma coisa muito grande, tá? A gente tem 3 funcionários só. Não tem muita gente na empresa. Nossa, cara. E a sua função na Mercury sempre foi a mesma? Não. Eu comecei fazendo produção técnica só. Hoje eu cuido de toda a produção executiva do evento, ou seja, toda a parte financeira da coisa, de todos os orçamentos, esse controle financeiro. E, além disso, eu controlo toda a venda de ingresso da Mercury. Tudo que é ingresso vendido, eu que comando essa parte. Eu que comando isso. Então, assim, legal. Hoje eu sou mais um produtor executivo do que um produtor técnico. Acho que é uma evolução natural da coisa, sabe? Você vai seguindo. Você começa lá como road, como runner. Vai escalando. Exatamente. Aí você vai subindo. E assim, como eu te disse, a Miriam foi uma pessoa que me treinou para conhecer o evento como um todo, não só o palco. Então eu tenho que cuidar do que tem da barricada para frente, do que tem no backstage, do que tem no camarim e do que tem no palco. E aí depois que eu virei um production manager, aí eu fui para a produção executiva, que além de cuidar de toda a produção, eu cuido também do din-din da coisa, né? Dos orçamentos todos, da logística financeira da coisa. Que legal. E eu vou fazer mais uma pergunta antes de passar para o Caio. Desculpa, Caio. Mas vem pintando os assuntos aqui. Você citou o Monsters of Rock 2015. Eu fui no Monsters of Rock 2015, no dia do Kiss, e eu tinha uma memória de ter ido no Rock in Rio em 2013. E eu ia no Rock in Rio também em 2015 também. Mas, cara, eu honestamente preferi o Monsters of Rock quando eu fui. Tocou no dia o Accept, tocou o Judas Priest, tocou o Manowar, tocou a Unisonic, o Ingrid Malmsteen, Steel Panther. Foi um dia maravilhoso, assim, gostei muito.
Então, eu queria que você contasse como é que foi a experiência de produzir esse evento. Você estava começando na Mercury, né? Como efetivo ali. Sim e não, né? Porque é isso que eu falo. A gente, a Miriam, eu trabalho com a Miriam há 25 anos, né? Sim, sim. Então, assim, a gente se olha, a gente já sabe o que está acontecendo, tá? No caso do Monsters of Rock, cara, isso foi um evento planejado durante muito tempo, tá? Durante pelo menos metade do ano de 2014. Eu lembro bem porque a gente saiu à venda em dezembro de 2014, tá? Sim. E eu lembro bem porque era no dia do aniversário da minha avó, não tinha como esquecer. E tudo isso aconteceu, talvez tenha sido o festival mais legal que eu já produzi na minha vida. Tá, eu já produzi muito festival. Além de ser um line-up, que eu acho muito difícil algum outro festival conseguir reunir aquele line-up que a gente reuniu, foi um festival onde calhou de não chover, calhou de estar um tempo agradável, e as bandas também colaboraram muito, sabe? Tanto que ele virou um festival que todo mundo pergunta pra gente: quando vai ter o próximo Monsters of Rock? Quando vai ter o próximo, inclusive? Já fica a pergunta. Essa é uma resposta que eu ainda não tenho, tá? Podem acreditar que, assim, não é porque a gente não quer fazer. Eu acho que, se a gente olhar para trás esses últimos anos, a gente fez algumas coisas diferentes. A gente fez um São Paulo Trip, que era uma formatação diferente, porque em 2017, além dos nossos shows, nós fizemos o booking do Rock in Rio, né? Nós pusemos as bandas no Rock in Rio. Então nós fizemos o São Paulo Trip, que foi uma coisa, talvez o maior festival já feito em São Paulo, né? Em termos de tamanho, de volume. Fizemos em 2019 o Rock Fest, que é um modelo menor, mais barato, e que a gente consegue pôr o preço do ingresso um pouco mais baixo. Você possibilita as pessoas assistirem bandas que normalmente elas não assistiriam. E aí veio a pandemia, né? E aí parou tudo. A gente meio que até hoje está tentando entender, porque na realidade, assim, o nosso primeiro show pós-pandemia vai ser o Guns N' Roses. Porque o Kiss, na realidade, o Kiss já estava marcado para 2020. Sim. Então a gente estava entregando uma coisa que já estava programada há 3 anos. Vocês já sabiam como iam fazer, né? Não, estava pronto. A pandemia foi decretada 1 mês antes do show. Então estava tudo pronto, tudo contratado, tudo arrumado. Isso ficou 3 anos em stand-by. Entendeu? Aí, agora, com o Guns N' Roses, e a gente anunciou uma outra série de bandas, a gente tem o Halloween, agora anunciamos o Godsmack, tem Eros Ramazzotti, tem Hanson. A gente também é bem eclético, tá? A gente não fica só num rock, no heavy metal. Exatamente, porque a gente também precisa, isso é uma realidade das produtoras, você não vive, a não ser que você seja muito pequeno, de um único estilo. Então, assim, eu não consigo te responder se a gente vai fazer um Monsters of Rock. A gente está vivendo uma incerteza muito grande, inclusive no país. A gente não sabe quanto vai estar o dólar em janeiro. Entendeu? Então, é assim. E a gente trabalha, obviamente, como a gente só trabalha com bandas internacionais, nossa contabilidade toda depende da cotação do dólar e do euro. Então, assim, a gente está vivendo um momento de alguma incerteza. Agora, a única coisa que eu posso dizer para vocês é assim, cara, vai ter show pra cacete ano que vem. Prepara o bolso, porque vai ter muita coisa, não só nossa, vai ter muita coisa acontecendo, porque tem muita coisa represada, né, desses últimos 2 anos. Sim. Da pandemia, né? E no Monsters of Rock, eu fui no segundo dia, porque no dia anterior foi fechado pelo Ozzy, inclusive, teve o Motorhead, inclusive teve um episódio... Não teve. Ia ter, o Motorhead acabou não tendo por conta de um problema que o Lemmy teve.
Às vésperas de Isso. subir no palco, você estava lá, você presenciou isso, sabe como é que foi? Cara, a gente estava lá, era uma coisa que, obviamente, você não tem muito como prever, né? Nós trouxemos o Leme para São Paulo praticamente uma semana antes do show, para ele poder chegar da viagem, se recuperar da viagem. A gente sabia que ele já estava... Ele sempre esteve debilitado, ele já estava no fim da vida dele. Só que calhou que no dia do show de São Paulo ele estava mal. E a gente não pôde fazer nada. A solução que a gente encontrou, até para demonstrar que o resto da banda estava lá, estava todo mundo lá, foi botar o Mickey D e o Phil tocando com o pessoal do Sepultura. Entendeu? Nós fizemos um anúncio, quem quisesse sair, embora pegar o dinheiro de volta, ficasse à vontade para fazer isso. Quem não quisesse, ia ter aí no Judas Priest e Ozzy Osbourne, já tinham tocado 5 bandas, e para dar um gostinho para todo mundo, a gente botou os caras tocando com Sepultura lá, tocaram por 40 minutos. Foi uma coisa que, no fim, foi muito legal ver a reação da plateia, tá? Nós não tivemos nenhum incidente, entendeu? Sabe, não teve quebradeira, xingadeira, não teve nenhuma deira, entendeu? O pessoal entendeu a situação, tanto que depois a gente seguiu com a Monster Tour, né, que era Ozzy, Judas Priest, Motorhead, ainda fizemos o show de Curitiba, fizemos o show de Porto Alegre, fizemos o show em Buenos Aires e fizemos o show no Chile. E o Leme fez todos os shows. Foi uma infelicidade ele não poder subir no palco em São Paulo. É um momento muito tenso, porque você não sabe qual vai ser a reação do público. É um momento muito problemático, porque a gente precisa... Por exemplo, eu não posso cancelar esse show 7 horas da manhã, porque a gente não tinha a resposta. A gente foi ter a resposta, a hora que a gente teve a resposta do médico falando, olha, não vai ter show, a gente foi lá e anunciou. Entendeu? E ele já tinha acordado mal, não? Cara, eu não sei exatamente qual foi o detalhe, se aconteceu alguma coisa na hora do almoço, se aconteceu... Porque você entenda uma coisa, que nesse festival, por exemplo, que eu estava comandando a produção, eu entrei no AMB na véspera do show, desse primeiro dia, e voltei para casa depois do show do Kiss. Peguei minha mala e fui para o aeroporto, entendeu? Então, assim, a gente não consegue acompanhar isso, eu tenho pessoas acompanhando isso, tá? E isso é uma coisa que, assim, esse tipo de anúncio está acima do meu pagamento, né? Eu jogo para os chefes e falo, olha, é o que vocês querem fazer, né? Mas, assim, a gente, obviamente, que a gente sabia que tinha um deadline, que a gente tinha que tomar uma decisão, tem show ou não tem show, mas eu posso te dizer que desde o momento que a gente soube que poderia não ter o show, a gente estava trabalhando num plano B para que as pessoas tivessem alguma coisa para, né, para entender o que estava passando, né? Porque não é justo também você segurar até os 45 do segundo tempo para como é que fala? Anunciar. Para dar um susto nas pessoas, né? Mas é complicado, cara. Pode terminar, perdão. Não, é complicado, cara. É uma situação que assim, não existe um bom momento para você anunciar. Entendeu? É aquela situação, ou é ruim ou é uma bosta. Então, né? E aí, quando você diz que tem que ter um plano B, esse plano B, você que era o encarregado do plano B ou você também jogou para os chefes? Não. Isso é uma decisão de muita gente. É uma decisão de muitas pessoas. Não é uma... como é que fala? Não é uma decisão tomada por uma única pessoa. É uma decisão que envolve, cara, desde o management da banda que estava em Londres. É uma decisão muito complexa, porque vocês devem imaginar que um evento desse tamanho, eles têm seguro envolvido, tem muito planejamento, tem muita coisa. Então, assim, não é uma coisa que uma pessoa, não é uma decisão que uma pessoa vai tomar, entendeu? Você pode, às vezes, até sugerir algumas saídas, mas essas saídas é tomada normalmente por
um monte de advogados sentados em volta de uma mesa. Tá? Não é uma situação muito fácil, não. Porque o Sepultura ele não estava escalado para o festival, né? Não, é que os caras estavam lá, entendeu? Aí a gente falou, meu, vocês topam? Entendeu? Vocês topam, a gente faz um acerto, não sei nem se teve algum acerto, acredito que nem teve, entendeu? E aí a brodagem de todo mundo, entendeu? É a Nossa Senhora do Rock and Roll ajudando a gente aí, né? É isso aí. Vai lá, Caio. Flávio, eu queria saber, né, quanto tempo geralmente demora planejamento para trazer um show, e eu também queria dividir essa pergunta, quanto tempo demora para se planejar um festival, mais ou menos, do início, quando vocês sabem o booking, vocês podem falar com a pessoa que agenda o show, até o artista entrar no palco. Cara, normalmente, eu vou te dizer, por exemplo, essa turnê do Guns N' Roses que a gente vai começar em setembro, ela está sendo trabalhada pelo Muniz para montar o roteiro, o booking, desde o ano passado. Do ano passado que eu falo, 2021. Tá? Quando você está trabalhando com bandas que são muito grandes, e no caso do Guns N' Roses nós estamos fazendo, entenda, 16 shows na América Latina. Então é uma logística muito complexa para isso. Quanto maior a banda e quanto maior o espetáculo, mais tempo necessita. O principal disso tudo é a logística de tudo isso. Tá? Depois que a gente fechou com a banda, tá? Então chegou o rider da banda, vamos trabalhar, aí são mais ou menos 6 a 7 meses de trabalho técnico, vamos dizer assim, até o primeiro show. No caso do festival, ele é um pouco mais complexo, porque você tem que entender que as bandas não vão vir para a América Latina só para fazer um festival. Eles vão querer fazer shows em outros países, ou então o festival vai acontecer em vários países. Então, o tempo em si deve ser mais ou menos o mesmo. O que é mais complexo é você conseguir casar a agenda das bandas. Tá? E entenda que num festival, por exemplo, como o Monsters of Rock de 2015, a gente tinha que casar a banda do Kiss, a agenda do Kiss, do Ozzy e do Judas Priest. O que tem para baixo é recheio. Entendeu? Aí você consegue... Mas dos headliners, cara, é muito difícil conciliar. É muito trabalho, é muita negociação, porque tem concorrência na coisa. Entendeu? Não é só a gente que está atrás dessas bandas. Então, é assim, existe primeiro uma briga de agenciamento para ver quem que vai agendar a banda. Ok, é a gente, legal. Aí a gente vai para os produtores locais. Ok, nós temos essa janela. Vamos fazer aqui, aqui, aqui. E aí começa-se a produção. Então, o processo todo, cara, de um grande festival como o Monsters, vai de 1 ano e meio a 2, tá? Desde a contratação até o festival acontecer. E de uma turnê muito grande não fica por menos que isso. Sabe? Por exemplo, hoje a gente já está negociando as turnês do final de 2023 e turnês para 2024. Tá? Porque tem que estar tudo agendado. Obviamente que nada vai ser anunciado agora, mas tem que estar tudo programado, porque as turnês hoje elas são uma coisa só, né? Então você tem lá, o cara bota, eu tenho a janela de, por exemplo, de junho a agosto, quase não tem show no Brasil, porque está todo mundo na Europa e nos Estados Unidos em festival de verão, que é verão lá. Aí você vem mais para o final do ano, que é inverno lá, as bandas vêm para cá. Então você tem que ir adequando todas essas coisas para conseguir juntar a coisa. E aí também, cara, tem um ciúme filho da puta de uma banda com a outra, porque eu sou maior do que você, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, tudo isso faz parte, no caso específico do festival, tá? De você falar, ok, então você vai ser headliner aqui, você vai ser headliner aqui. Aí tem banda que ninguém gosta de tocar junto, tem banda que ninguém quer nem ver perto.
Entendeu? Então, assim, tem toda essa parte, mas isso é secundário. Eu acho que a estrutura toda do festival é de 1 ano e meio a 2, no mínimo. Não menos que isso. Entendi. Só para botar uma curiosidade aí, acontece muito isso que você falou, de no festival ter bandas que não se trombam e rolar esse tipo de negociação? Tem. Ó, tenta evitar Tem. que tal banda cruze com essa e de Sim, dar menos tem tempo para tal bastante. banda. Nossa. Tem bastante. Assim, o que facilita muito, às vezes, é que as grandes bandas, hoje em dia, têm sempre os mesmos agentes. Então, o próprio agente já negocia com a Mercury, ó, eu quero pôr essa banda tanto, essa banda tanto, essa banda tanto. Então, assim, já vem de lá para cá com tudo definido. Mas é complicado isso. Tem banda que ninguém quer ver nem pintado, cara. Então, assim, a gente já sabe. Não é fácil, não, cara. Administrar ego não é uma coisa muito legal, não. Vai lá, Caio. Eu queria perguntar, Flávio, a respeito de como que foi para a Mercury, tipo assim, você tá por exemplo, com o Kiss há um mês de um show, e daí vem uma pandemia e todos os shows de todo mundo cancelado, e como que você... E eu acredito que nunca deva ter acontecido algo desse tipo, Não. né? Não. Cara, foi uma situação que foi nova para todo mundo, né? Eu acho que a gente tomou a decisão correta, que foi de segurar até o último minuto a decisão, que era uma decisão que, inclusive, não era nossa, né? Não sou eu, não é vocês que vai decretar o estado de emergência, seja lá o que for. Quando a gente soube que o show não ia acontecer, a primeira coisa que a gente fez, antes de qualquer anúncio, e isso é uma coisa que a gente prima muito na Mercury, a gente remarcou o show. Então, quando a gente anunciou que o show do Kiss ia ser adiado, a gente já falou, olha, as novas datas são essas, nos dias tais, tais e tais. Então, era assim, a gente nunca deu uma informação pela metade. Olha, o show vai ser adiado, em breve novas datas. Isso ajudou bastante a gente, tá? Por outro lado, cara, foram 2 anos que a gente não fez absolutamente nada. E quando eu falo não fez absolutamente nada, não fez absolutamente nada mesmo. Tá? Você não tinha o que fazer, a não ser ir postergando o que você já tinha, que no nosso caso era o Kiss. Obviamente que meu chefe lá fora já aproveitou para já ir trabalhando na turnê do Guns N' Roses, na turnê do... Outra que a gente vai fazer agora, o Hanson, a gente estava falando com o Halloween, já deixando tudo que mais ou menos azeitado para a hora que, né, que a coisa estourasse, a gente já tivesse alguma coisa. Agora, como a Mercury é uma empresa muito enxuta, né? Como eu disse, no escritório da Mercury hoje você tem de funcionário eu, a Bruna, que cuida da parte financeira, e a Miriam, que é sócia e diretora da empresa. É isso. Tá? É claro que quando a gente vai fazer uma turnê, a gente contrata uma equipe toda de freelancers. Então, em termos financeiros, em termos trabalhistas, não mudou muita coisa dentro da Mercury, porque o escritório já é enxuto, tá? A Mercury sempre primou por isso. Agora, cara, era desesperador, porque a gente simplesmente não sabia se a nossa profissão ia continuar existindo, né? Porque você imagina, a gente depende de aglomeração, né? Não tem como... Aí entrou um pouco a minha parte como biólogo, por exemplo, que os primeiros estudos sobre aglomeração em shows, essas coisas que foram feitos na Holanda, eram estudos epidemiológicos, que é um pouco a minha área de saúde pública. Então, assim, eu pude orientar algum pessoal dentro da Mercury, eu escrevi alguns trabalhos sobre o que estava acontecendo na Holanda quando eles fizeram esses trabalhos, para a gente já começar a pensar, né, nos protocolos na volta. Felizmente para a gente,
estamos aí de volta, fazendo barulho, fazendo o que a gente gosta de fazer, cara. Agora, foi assim, foi bem complicado. Você imagina, eu estou acostumado a fazer, sei lá, 40, 50 voos por ano. Ficar 2 anos sentado dentro de casa, nem minha mulher me aguentava mais, né? Entendeu? Vai dar uma volta, vai. Mas estamos de volta aí, tá tudo voltando ao que era antes. Ainda está um pouquinho estranho, não vou dizer que não está. Como eu disse para vocês, a gente está tentando entender o mercado, o que vai acontecer, para que a gente tem planos muito legais, fazer muito barulho aí nos próximos anos aí. Mas e uma dúvida também em relação a isso. Se as produtoras tinham incertezas, e claro, todo mundo tinha incertezas, como é que era a relação das produtoras com as bandas? As bandas cobravam muito vocês? E aí, cara, quando é que vai voltar a produzir show? Não, a gente não teve esse tipo de pressão, não. Até porque, como houve, não só aqui no Brasil, mas na grande parte do mundo, houve essa politização da pandemia, né? E as bandas tomaram muito partido nisso, né? A maioria das bandas é pró-vacinação, é tudo isso. Eles ficaram, acho que, muito mais focados nesse aspecto, e nós não fomos realmente assim, nós não fomos pressionados em nenhum momento pelo Kiss. Eu falo pelo Kiss porque era o que a gente tinha marcado para fazer o show, entendeu? Obviamente que era uma questão até financeira, né? A gente precisava fazer esse show, o que para nós foi muito complicado. Vocês imaginam, em 2019 o dólar estava 3 e pouco, em 2022 estava 5. Então, assim, nós vendemos ingressos com o dólar a 3 e pagamos a conta com o dólar a 5. Tudo bem, a gente já tinha pago a banda, não é isso, mas o custo de produção foi muito mais alto. Mas, para nós, cara, você não faz ideia de como é um alívio. 3 anos depois, você vê o negócio, né, acontecer, e foi um puta show, né? O show do Kiss foi sensacional. Como sempre, né? Mas dessa vez, sei lá, cara, tinha alguma coisa diferente que tava... Acho que era a vontade de ver um show de novo, que sim, tava, todo mundo tava querendo muito, né? vai lá. Outra pergunta que eu tenho, que a Mercury, ela já tem, você, todo o pessoal, já tem muito know-how, muito conhecimento e de mercado, até por estar vivendo isso bastante tempo, né? E eu queria saber se na sua concepção ainda tem preocupação com relação aos artistas internacionais de vir para o Brasil, que nem, por exemplo, tinha nos anos 70, nos anos 80, que nos anos 70 o artista vinha e perdia equipamento. Mas hoje em dia não. Assim, é claro que assim, vamos falar uma coisa. A América Latina não é para amadores, tá? Vamos deixar isso bem claro, tá? Mas, ao contrário, hoje alguns dos artistas preferem fazer turnês aqui, até porque eles são mais... O público aqui é bem mais quente. Eu não sei se vocês já assistiram algum show fora do Brasil. Sim. Entendeu? Então, assim, o público da América Latina, de uma maneira geral, é heavy metal, como eu costumo dizer, tá? Então, assim, eles gostam por causa disso. E também, porque, assim, eu vou ser muito honesto, hoje em dia o nosso nível de produção, falo pela Mercury, é talvez melhor até do que o nível de produção do que eles têm tanto nos Estados Unidos como na Europa, entendeu? É daí para melhor. Claro que a gente tem os problemas que todo país latino-americano tem, de atraso de voo. Nós temos uma infraestrutura muito pequena. Você sai de São Paulo, por exemplo, cara, já tudo começa a ficar complicado, porque tem que levar todo o equipamento daqui. Então é mais difícil, mas medo, aquela coisa do o Brasil é um país exótico, não, isso não existe mais não, cara. Se você oferece para os caras virem para cá, eles querem vir porque eles sabem que aqui a coisa vai ser legal. Outra pergunta, é porque assim, tem bandas que eu gosto que particularmente nunca vieram para a América Latina. Vou citar, por exemplo, o Eagles. E daí nunca teve interesse de perguntar para eles se eles viriam ou Teve interesse, mas o problema
é quanto eles custam para vir para América Latina. Especificamente essa banda. Legal. Não fecha a conta. É uma banda que eu adoro e eu sei que o show deles é um dos mais caros do mundo. Então, assim, porque é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, eu falo isso porque, assim, né? Seria lindo a gente fazer só show de banda que a gente gosta. Né? Só que, o que manda é a ponta do lápis. A hora que você começa a calcular o quanto custa para fazer uma brincadeira dessa, e tem artista, cara. Artista americano é um pouco pior. Quando o cara já foi grande uma vez na vida, não interessa se lá nos Estados Unidos hoje ele está tocando no Hard Rock Café. Ele vai te pedir um cachê de artista que toca em estádio. Entendeu? Então, assim, é muito complicado com algumas bandas você negociar. Entendeu? Tem bandas que, tudo bem, os caras vêm na boa. Agora, tem outras que o Eagles é uma delas, cara. Assim, tem bandas que são muito caras. Não é que a gente não quer trazer. E tem bandas, por incrível que pareça, que, por exemplo, você pode citar o Lynyrd Skynyrd, por exemplo. É uma banda que é muito cara, que, por exemplo, com 30 mil pessoas você não paga o show. Nossa. Entendeu? E o público do Lynyrd Skynyrd não é maior que isso. Sim. Entendeu? Ele não vai passar disso. É diferente, por exemplo, de você trazer um Guns N' Roses, um Bon Jovi. Você vende lá 80 mil ingressos, 70 mil ingressos, está tudo certo. Tem que estudar muito para trazer uma banda. O retorno também, né? Para nós é trabalho também. É claro que é do caralho você assistir um show, mas é o que paga nossas contas, né? Sim, sim. E o dinheiro do meu chefe, como ele mesmo fala, tem que ter resultado, senão ele deixou no banco, né? Sim. É isso, exatamente. Flávio, é o seguinte, queria que você contasse um pouco pra gente sobre o seu trabalho com a banda Nightwish. Como é que foi o começo, como é que você começou a trabalhar com eles e hoje, qual que é a sua relação com cada membro? Cara, é muito engraçado. Primeira vez que eu trabalhei com Nightwish foi em 1999, tá? Era a formação ainda antes do Marco Guitarra, era com o Sami no baixo, com a Tária. Tá? Aí eu fiz a produção, fui indicado também pelo AC. E quem trouxe para o Brasil naquela época foi a Rock Brigade, Laser Company Rock Brigade. Aí eu fui fazer naquela época eu já trabalhava com Stratovarius, tá? Já tinha um certo conhecimento de bandas finlandesas. Trabalhei 18 anos com Stratovarius. Aí passou o tempo, em 2008, o Eric De Haas voltou a fazer a turnê do Nightwish. E nessa época eu estava na Access Brasil e no show da Avantasia em 2008 ou 2006, já nem lembro. O Tony, que é o manager do Nightwish, junto com o Eric, pediram para o AC, que era meu chefe na época, se eu podia fazer a turnê no Brasil. Eram 10 shows no Brasil. E aí eu fiz a turnê só no Brasil. Quando acabou a turnê, a crew do Nightwish veio, me agradeceu, tudo. E o Tony e o Eric, o Tony virou para mim e falou assim, o Nightwish nunca mais viaja na América Latina sem você. Você vai virar... Eu falei, porra, legal. E aí, na próxima turnê, em 2012, aí eu já fui como production manager da banda na América Latina. Tá? E aí eu fiz a turnê de 2015. E a partir de 2015, eu comecei a só gerenciar, porque eu estava na Mercury, eu não podia mais viajar. Coloquei alguns amigos para trabalhar com eles. Cara, a minha relação com eles é a melhor possível. Assim, eu converso com eles direto, tanto com a banda como com a crew. Entendeu? E aí é com todo mundo mesmo, com a Flor, com o Thomas, com o Troy, com o Kai. Com o Empo ninguém fala porque ele não fala com ninguém, mas ele é assim mesmo. Ele é gente finíssima do jeito dele. Entendeu? E, cara, é uma banda, tanto o Nightwish como o Sonata Ártica, é uma banda que eu tenho um carinho especial, que foram os caras que acreditaram mesmo no meu trabalho, né? Que largaram tudo na minha mão e falaram, faz aí.
Né? E quando eu estava sem nenhuma grande produtora, foi as bandas que me acolheram. Né? Então, eu até hoje, o que eles precisam, eu estou aqui, eu estou à disposição para ajudar, converso com eles direto, tenho um carinho especial por essas duas bandas. Que legal, cara, que legal. E você tendo contato com eles por tanto tempo, você lembra de como foram as rupturas na banda? Primeiro com as trocas das vocalistas e depois com as saídas, principalmente do Juca e do Marco Hietala? Cara, são situações um pouco diferentes, né? O Yuka saiu por razões médicas, ele não pode continuar essa vida maluca de fuso horário, esse tipo de coisa. Ele estava com problemas muito sérios e foi melhor para ele sair da banda. Hoje ele trabalha com a banda, né? Ele tem uma função burocrática lá no escritório. E o Marco, cara, se vocês pegarem a história do heavy metal na Finlândia, tá? O Marco, ele era um cara que era muito mais velho que os outros caras da banda. O Marco é da primeira geração de heavy metal da Finlândia, lá com o Tarô, Stone, com essas bandas. Chegou uma hora, cara, durante a pandemia, que ele gostou de ficar em casa. Tipo aquela coisa meio assim, eu já tenho grana para viver o resto da vida. E ele resolveu sair da banda, cara. Foi uma coisa... É uma coisa problemática para a banda? Ele é um membro importante da banda? Nossa. Só que, como todo finlandês, todo mundo respeitou e ponto final, cara. Sabe? Vou ficar em casa, vamos chamar um baixista novo e vamos tocar a vida. Não tem muito o que fazer, entendeu? Saquei. E você ainda mantém contato com os ex-membros? Esse Ataria, a Annette Olson, o Cara, Juca, com a Annette eu falo até que bastante. Com a Tária é mais difícil, né? Até porque eu tenho problemas com o marido dela. Você e a torcida do Flamengo, né? Pois é. Deixa pra lá. O Yuka, de vez em quando, a gente se fala, porque... Cara, essa é aquela história. Eu tenho um grupo de WhatsApp com os caras. Então, que legal, bicho. Então, é assim, a gente fala besteira o tempo inteiro e... Obviamente que eu falo com um grupo de WhatsApp, é uma comunicação que a gente tem via Facebook, via qualquer método que você imaginar. Por exemplo, 2018, que eu não estava viajando com a banda, os caras, não, hoje à noite você tem que estar lá no hotel para a gente tomar umas. É uma relação de amizade, né? E é uma relação também que eu sei que se eu sair da Mercury hoje, por exemplo, se eu precisar sair por qualquer motivo, eu posso voltar a trabalhar com eles, entendeu? Não foi uma porta... Eu ainda ajudo muito o Eric com as coisas dele e com as próprias coisas da banda, não só relacionada à turnê, entendeu? Mas a própria... a gente precisa de um favor aqui, precisa de um favor ali, a gente consegue... São amigos que eu ganhei para a vida, entendeu? Assim como outras bandas também. É bem legal isso. E até conhecendo os caras tão bem, você acha possível, num futuro, uma reunião com a Tária, não? Cara, não sei te dizer, mas eu acho que hoje não. Isso é uma opinião minha, tá? Não sei se... Até porque eu vou ser muito honesto com você, cara. A Flora engole as outras duas, né? Então, a Flora é sensacional, mano. Sim, ela é muito fora da curva, ela é... Eu não sei nem se existiria interesse, entendeu? Sei lá, talvez quando a banda tiver para encerrar as atividades, fazer um show lá na Hartwell Arena, e chama todo mundo e faz uma patifaria, mas cara, eu vou te falar uma coisa, depois que o Guns N' Roses se reuniu, eu não duvido de mais nada, cara. Pois sabe? Né? A gente já viu muita coisa que a gente achou que não fosse. Você tem aí, Halloween agora. Halloween tem Andy Darius e Michael Kiske cantando. Entendeu? Tem Michael Wackett e o Michael Kiske no mesmo palco. Entendeu? Sim. Basta você ler a história do Halloween para você entender o tamanho dessa coisa.
Assim, inclusive, há pouco tempo atrás eu entrevistei aqui no canal o Timo Tolkki. E ele falou que o Kiske contou como é que foi o encontro dele com o Wyckoff. Eles estavam num festival que tocaram o Unisonic e o Halloween, e eles meio que lavaram a roupa suja ali e meio que reataram a amizade, né? Mas enfim, eu concordo com a sua opinião. Sabe, assim, é difícil de entender, cara. Tem uns caras que são complicados de entender. Um deles é o próprio Timo Tolkki, cara. É muito complicado. É bem complicado, de passagem. Mas, né, trabalhei bastante com ele também. Falei pouco, mas trabalhei bastante com ele. E, novamente, conhecendo tão bem o Nightwish, uma visão que todo mundo tem do Nightwish é que, basicamente, o Nightwish é a banda do Tuomas. O quão poderoso é o Tuomas dentro do Nightwish? Ele é o dono da banda. Na verdade, agora é ele e o Ample, né? Os dois remanescentes da criação do Nightwish lá atrás, né? Mas o Thomas é o cara que compõe tudo na banda. O Troy tem muita influência em cima dele. Eu acho que hoje em dia, cara, as coisas são um pouco mais abertas. Mas isso sempre foi muito claro no Nightwish. Thomas é a mente por trás da história toda, né? É isso aí. Mas nunca teve muito conflito por isso, não, viu? Nunca. Sabe, eu acho que é uma banda que todo mundo teve espaço para criar. Por exemplo, você ouve a guitarra do Amp, você sabe que é o Amp que está tocando. Você entendeu? Se ouvia a voz do Marco, você sabia que era o Marco que estava cantando. E o Thomas sempre foi um cara que, assim, ele compõe para a voz da Flora, ele compunha para a voz do Marco. Então, assim, é difícil. Eu não lembro, para ser honesto, assim, de discussões sobre problemas na criação do Nightwish. Entendeu? Eu acho que isso não foi o que causou a saída de alguém da banda. Entendi. Falando sobre o heavy metal brasileiro, qual que você considera o tamanho das bandas brasileiras no mundo em relação às bandas grandes dos seus segmentos? Por exemplo, o Angra comparado ao Nightwish, ao Halloween, aos Stratovarius, o Sepultura comparado a bandas como o Anthrax ou o Slayer. Cara, o Sepultura é a maior banda de heavy metal de todos os tempos do Brasil. Você não discute. Você vai lá para fora, assim, nada é parecido, tá? O Sepultura na década de 90, começo da década de 90, cara, era uma banda que era tão grande quanto qualquer uma do Big Four, entendeu? Era uma coisa... Claro que hoje eles não têm o tamanho disso, mas, assim, se você for parar para pensar em termos de importância, é uma banda que tem o mesmo peso de qualquer banda da Bay Area, no thrash metal, ou um Slayer. A banda, para mim, é muito maior que um Testament, é muito maior que qualquer outras dessas bandas, entendeu? O Angra, começo dos anos 2000, na década de 90, talvez os 2 primeiros discos transformou o Angra, em alguns países da Europa, a maior banda de heavy metal. Na França era assim, no Japão é uma coisa muito grande. E isso ocorreu alguma continuidade com o André depois. Talvez, eu acho que depois da saída do André, talvez no Rebirth ainda a banda era considerada alguma coisa, mas depois desceu muito. Hoje faz... mas em termos de importância, cara, para mim, tá? Eu acho que no caso do último disco do Viper com o André e o primeiro disco do Angra, né? Então, estou falando do Theatre e do Angels Cry, são discos que são muito à frente do tempo, são discos muito revolucionários naquela época. Você não tinha referência para aquilo, entendeu? E eles são considerados gigantescos lá fora, esses discos naquela época, entendeu? Eram bandas tão grandes quanto qualquer outra banda na época, entendeu? O Angra fazia pau a pau com o Halloween também, entendeu? Era assim, eu acho que a importância dessas bandas, eu acho que onde as pessoas ainda não entendem a importância dessas bandas
é aqui no Brasil. Entendeu? Essas Pois bandas é. são muito maiores que qualquer banda de rock nacional. Entendeu? Agora, uma dúvida, né? Aí é em torno de opinião pessoal, né? O que você acha que aconteceu para o Angra, por exemplo, decair tanto no exterior como era nos anos 90, no início dos anos 2000? Você tem uma opinião formada? Cara, eu tenho uma opinião formada, não só do Angra, tá? Como de bandas como Stratovarius mesmo, por exemplo, que era uma banda que no começo dos anos 2000 era gigantesca e foi caindo. São bandas que se desconfiguraram, né? São bandas que, por exemplo, hoje estão muito longe do que era a formação, vamos chamar de clássica delas, e são bandas que optaram por uma mudança de sonoridade que não pegou. Entendeu? Se eu vi o Stratovarius, por exemplo, lançou 2 singles ultimamente. Uma música é legal pra caralho, a outra música não é tão legal. Eu acho que alguns trabalhos, por exemplo, como Kane's Offering, do Scott Pelton, são muito mais legais do que os últimos discos do Stratovarius. E mostra para mim um pouco do que seria a evolução natural do Stratovarius. É claro que um cisma quando saiu o Timo Tolkien, depois saiu o Jörg Michael, entendeu? Vai saindo todo mundo, não necessariamente os que entraram agregaram alguma coisa. Eu acho que o Angra, cara, eu acho que no caso do Angra tem também, e isso é uma coisa que eu falo muito, a perda da brasilidade. O Angra era uma banda que soava Brasil. Você pega os 3 primeiros discos do Angra, tinha uma coisa que nenhuma outra banda no mundo tinha. Entendeu? E depois os caras começaram a fazer heavy metal melódico como qualquer outra banda de heavy metal melódico fazia. Você entendeu? Você pega assim, eu tenho uma referência disso, por exemplo, você pega o próprio Halloween. O disco que saiu do Halloween ano passado, com os 2 vocalistas, os 3, né, porque o Kai também canta, os caras voltaram às raízes, eles voltaram a ser Halloween. É igual o Keeper? Não é, mas é tão legal quanto. É muito mais legal do que os últimos 5, 6 discos que eles tinham gravado antes. Então, assim, eu acho que essas bandas, talvez se elas voltassem um pouco as raízes delas, talvez elas agregassem um público novo. Né? Não à toa... Vai lá, pode falar. Não, era só para falar que eu concordo, não tiro uma vírgula do que você disse, concordo plenamente. É a minha opinião também, embora o Manuel discorde. Eu acho que os elementos de música brasileira, eles ainda se mantêm. Mas o Angra não lançou nada comparado ao Holy Land em termos de brasilidade. Desde o Holy Land nunca se equiparou. Mas eu concordo que houve uma mudança de sonoridade, principalmente a partir do Aurora Consurgens, que enveredou para afinações baixas, linhas de vozes mais graves, que realmente eu acho que não agradou muito o fã. É uma outra banda. É uma outra banda. Você entendeu? Eu me surpreendo às vezes, cara, porque eu sou um cara que eu gosto. Eu devo ter o quê? Eu devo ter uns 15 mil discos em casa. Caramba. E eu gosto de pegar o disco, às vezes, no escuro, sabe? E tentar só no acorde. Do primeiro acorde descobrir que banda que eu tô ouvindo. Ah, que legal! E acaba acontecendo que às vezes você começa a ouvir umas coisas e fala, mano, que coisa é essa? E a hora que você pega o disco na mão, você fala, nossa, mano, não é essa banda, não foi a banda que eu conheci. Isso é qualquer outra coisa. Tem banda, cara, que eu acho que assim, que evolui muito. Por exemplo, um dos discos que eu tenho ouvido muito ultimamente é o último do Seventh Wonder. Não sei se vocês conhecem essa banda. Sim. Tá aqui, pra mim, é a única banda de metal progressivo que não é chata. Né? Os caras conseguiram chegar numa formatação em que o metal progressivo soa quase como um metal melódico. Entendeu? Eu costumo dizer que é um metal progressivo para o ouvinte e não para o músico. Tá? Esse tipo de evolução que eu acho que essas bandas traziam a cada disco que era lançado, ela se perdeu.
entendeu? Então, assim, tem muita coisa nova vindo que tá soando mais interessante. Por exemplo, você pega o próprio Beast in Black, que vai abrir pro Nightwish agora, é um disco em que você tem, em seguida, um cover do Michael Jackson e um cover do Manowar. Então, assim, são bandas que estão trazendo coisas muito interessantes e que, às vezes, elas são mais legais do que essas bandas clássicas ou grandes estão fazendo completamente desconfiguradas, tá? E eu falo isso porque, assim, a banda que eu mais ouvi na vida, que é a minha banda de cabeceira, que é o Queensryche, entendeu? Faz 20 anos que não lança porra nenhuma que dê pra ouvir. Isso eu tô falando do Queensryche com o Geoff Tate, tá? Adoro os discos com o Fábio Latoro. Acho do caralho. Mas muda o nome da banda. Entendeu? Chama de outra coisa. Tá? Por exemplo, Não dá para comparar com Operation Mindcrime. Exatamente, você entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que essas bandas, às vezes elas até tentaram evoluir, tentaram partir para uma coisa assim, mas se perderam no meio do caminho, entendeu? Porque eu lembro do Angra, cara, o Angra, se ouvia o primeiro acorde de guitarra, você já sabia que era Angra. Você pergunta isso, eu tive a oportunidade de conversar muito tempo com o Kai Hansen sobre isso, né? O cara que inventou a porra toda, né? O cara que inventou o metal melódico, né? E assim, eu fui fazer uma entrevista com ele quando eu trabalhava para a Strike, do falecido Bonadia, em 98. Nós ficamos 6 horas entrevistando o Kai Hansen e o Pete Silk. E assim, a gente conversou muito sobre tudo que estava acontecendo no mundo, né? E eles tinham o Angra como uma coisa assim, eles falavam, cara, a gente não consegue entender o que eles tocam. É muito bom. Entendeu? E isso eu acho que, realmente, de uns tempos para cá, cara, tá? Não que os discos sejam ruins, não é isso. Mas são discos que não emocionam mais, sabe? Não... E aí você vê que o Edu Falaschi recentemente fez turnês tocando o Temple of Shadows, agora tá o Edu Falaschi e o Angra tocando o Rebirth na íntegra e os shows estão lotando. Mas isso é uma coisa... O Paul Stanley fala muito isso. O Paul Stanley fala assim, para que eu vou gravar disco novo se todo mundo quer ouvir o que a gente fez há 30 anos atrás? Tá? O que eu acho é que, assim, faz muito tempo que eu não pego um disco. Talvez esse último do Seven Wonder está chegando lá. Mas faz muito tempo que eu não pego um disco que eu falo, mano, puta que pariu, cara. Vai ficar tocando aí. Sabe, acho que eu consigo lembrar de talvez 2 discos nos últimos 5, 6 anos que eu fiz isso. Tá? De bandas novas, principalmente. Por exemplo, o último do Unleashed Power, do The Archers, maravilhoso. Se não, você acaba caindo sempre nas mesmas coisas. Você vai ouvir, por exemplo, você quer ouvir uma coisa diferente, você ouve um Iron, você ouve aquela sonoridade que você já conhece. É o que eu falo de... Não tem como comida confortável, né? Tem os discos confortáveis, né? Você quer ouvir determinada sonoridade, é isso. Mas faz muito tempo que não aparece alguma coisa que você fala, caralho, peraí, eu preciso sentar e entender o que esses caras fizeram. E eu acho que essas bandas, há 20, 30 anos atrás, fizeram isso. Sabe? Era assim, era legal, e tinha também essa outra coisa, né? Porque hoje é muito fácil, você liga a internet, tá tudo na tua mão. Sim. No streaming, o disco, seja lá o que for. Eu lembro na minha época, cara, que às vezes eu viajava pro exterior, que eu chegava na minha casa, tinha fila de cara na porta para gravar as fitinhas cassete dos discos que eu tinha trazido de fora. Então, assim, e você comprava disco pela capa, né? Você não tinha referência. Né? Não é que nem hoje que você consegue ter... Talvez isso também diminua um pouco aquela coisa de ser... Puta, o que será que essa banda toca? Vamos né, descobrir. Antigamente era difícil, cara. Você ficava 1 ano esperando para ouvir uma música nova. É isso aí. Eu acho que tudo isso colabora. Em termos de banda nova, não sei se você já escutou, mas recentemente escutei o novo disco da banda Caravelos, que se chama Intermundos, e eu achei assim espetacular, cara. Espetacular. Cara, eu ouvi falar, eu não ouvi ainda. É muito bom.
E tem muita brasilidade, sim. Eu quero ouvir, eles até pediram, me mandaram material, eu achei bem interessante, uma banda nova, até abriu pro Xamã agora, acho, pro Angra. Allen Key? Chama Allen Key. Eu acho uma banda, eu acho que tem uma pegada diferente, não tá fazendo a mesma coisa que tá todo mundo fazendo, entendeu? Tem umas referências diferentes. E tem umas bandas que, assim, eu curto muito hard rock também, tá? Assim, então tem umas bandas legais que estão aparecendo. Tem o Night Stinger, tem o Electric Gypsy, entendeu? Que são aquela patifaria do hard rock que faz tempo que também não aparece nada, né? Nada muito. Tem o próprio Spectra, né? Que puta banda do caralho. Uma banda que eu recomendo fortemente, que você falou de bandas novas que você ouve o disco até furar, por exemplo, na minha opinião, o Night Flight Orchestra. Sim, mas já está no terceiro álbum, né? Ou no segundo? Já está no quinto ou no sexto. Porque eu lembro muito do primeiro Night Flight Orchestra, que eles tinham uma sonoridade Kiss da década de 70. Isso. Uma coisa muito diferente. Isso. E agora tá tipo rock de arena dos anos 80. Puta, que legal, é bom saber. É uma banda que o problema de você ter muita coisa, cara, eu recebo muita coisa e vai empilhando, né? E assim, e na pegada de trabalho que eu tô, eu tenho, para dizer que eu não tenho ouvido música, eu ouço de manhã quando eu vou trabalhar. Eu entro no ônibus e no metrô e ponho o fone de ouvido e vou ouvindo. Que eu acho que eles têm uma ética de trabalho meio que tipo assim das bandas dos anos 70, né? Que é tipo lançar um disco por ano ou um disco a cada 6, 8 meses. É que o Night Flight Orchestra também depende muito do que os caras estão fazendo nas outras bandas deles, né? Então, não sei se são os mesmos caras que estavam desde o primeiro disco. É quase os mesmos caras, acho que só 1 ou 2 saíram e manteve a mesma coisa. É que eles, eu não sei porquê, né? Geralmente quando entra um festival, tá lá o Soilwork, tá lá os caras do Night Flight, então... os caras aproveitam e já fazem as duas bandas, né? Sim. Voltando para essa questão que você falava do Halloween ter sido tão do Angra fazer frente ao Halloween na década de 90, eu acho que até por isso, na década de 90, o Rod Smallwood, que era empresário do Iron Maiden, ele tentou contratar o Angra para a Century Records, que o Halloween estava saindo da Century Records e o Rod Smallwood queria o Angra para meio que entrar nesse lugar. E acabou que... Isso aí você tem que perguntar pro Toninho, né? Pois é. A pergunta é, até incluindo a pergunta que o Caio fez, por que você acha que bandas como o Angra decaíram tanto no metal melódico, o Stratovarius, mas principalmente em relação ao Angra, você acha que o empresariamento da banda contribuiu para isso? Cara, eu não sei se eu posso dizer isso, assim, é uma questão muito complicada de você falar aí. Até porque não tá lá, né? Assim, primeiro que eu não vivi isso. O meu contato com os caras do Angra era de cruzar em show que a gente estava produzindo. Eu tive mais contato com o André, principalmente depois que ele saiu do Angra, com a Vantasia, com algumas coisas que eu fiz com o Sacha, quando a gente produziu o Hamlet, por exemplo, junto com a Die Hard, aquele projeto de bandas brasileiras e tal. Eu que fui o produtor daquela porra toda. Em uma das faixas. Canta em uma das faixas. Aliás, a única faixa que tem o André e o Edu cantando na mesma faixa. Né? A faixa final. Tem uma outra, se eu não me engano. Eu acho que tem uma outra faixa do disco do Rodrigo Alves, uma música chamada Another Night Gets Longer. Isso, mas isso veio depois, né? A primeira faixa foi essa. E... Foi do Hamlet. Então, assim, eu tive mais contato com o André do que com o resto do pessoal. Tive alguns contatos por outros motivos profissionais com eles. Cara, é difícil você dizer que foi o empresário que fez A ou que fez B. Entendeu? Eu acho que decisões foram tomadas claramente, que algumas decisões claramente foram tomadas de forma errada, porque senão a banda estaria, né, teria ido mais longe. Só que, ao mesmo tempo, cara, a gente não pode dizer que a culpa é de A ou de B. Entendeu? A gente não sabe o que foi proposto naquela época, né?
Porque tem decisões que você toma, que no momento parece certa, mas que na frente não são, e vice-versa. É muito complicado, assim, eu não vivi o suficiente com eles para te falar aconteceu A ou aconteceu B. É muito, assim, é que obviamente que é muito mais fácil você culpar o cara que não é o ídolo, né, do pessoal, né? É a mesma coisa com a gente, quando alguma coisa der errada no show, nunca é culpa da banda. Com certeza. Uma pergunta que eu tenho, Flávio, é assim, voltando um pouquinho mais para a questão da Mercury, sobre questão de equipamento. Se hoje em dia as bandas pedem os equipamentos direto para vocês, ou eles ainda têm o costume de trazer equipamento lá do exterior, conforme tudo que eles usam? Depende da banda. Depende da banda. As bandas grandes mesmo, eles trazem tudo. É muito mais fácil, porque é tudo customizado, né? Sim. Quando o cara usa um equipamento padrão, aí a gente coloca mesmo aqui. A gente faz um kit aqui no Brasil e viaja com o kit. Entendido. E uma outra dúvida minha é, entre todos os shows que você fez da Mercury, qual que te deu mais de ter dado satisfação por ter realizado e o porquê? Cara, tem vários. Um que eu tenho um carinho especial, em termos de produção, David Gilmour, sem dúvida. Nossa. Entendeu? Agora, se você perguntar para mim qual foi a turnê mais legal que eu fiz na Mercury, tem duas que são marcantes para mim. Uma, Def Leppard. Cara, a turnê Def Leppard em 2017 foi, cara, muito legal de fazer. A crew dos caras é legal, os caras são legais, os shows foram legais. Entendeu? Eu tive a oportunidade de ver um dos shows mais legais da minha vida, que foi assistir Def Leppard e The Who no mesmo palco. Nossa, em Porto Alegre. Que animal! Né? E tanto que na sala da minha casa eu tenho só 2 pôsteres autografados, que são o do Def Leppard e o do The Who. Os outros estão guardados, mas esses dois estão aqui. E a turnê da Monsters Tour foi muito legal, porque foi uma turnê que viajou muita gente legal. Então, por exemplo, a gente fala que um pouco a máfia brasileira, né? Tava eu, que trabalho com uma série de bandas, tava o Rogerinho e o Léo, que na época trabalhavam com Motorhead, tava o Ed, que trabalhava com Motorhead, tava o Gabriel com o Judas Priest. Então, assim, é um monte de brasileiro que viaja o mundo inteiro com essas bandas, e a gente conseguiu juntar todo mundo numa mesma turnê. Então, era legal pra caramba, tipo, você chega em Buenos Aires, estamos de folga, vamos comer uma carne, vamos, sabe? Foi uma turnê divertida. Agora, eu acho que a mais legal de todas mesmo foi a do Def Leppard, cara. O Def Leppard foi muito bom fazer essa turnê. As pessoas eram legais. Depois tocamos em festival em Monterrey com Alice Cooper, com Vince Neil, com uma série de coisas. E em termos gerais, né, eu acho que o grande festival foi o Monsters of Rock. Cara, fazer parte daquilo é muito legal. Assim como foi legal fazer parte do São Paulo Trip, mas o Monsters a gente tem um carinho especial na Mercury por ele, né? Bacana, bacana. E a outra pergunta, indo para o lado extremo da coisa, né? Qual que foi o show que foi mais difícil de ser realizado em termos de dificuldades enfrentadas? Cara, acho que da minha carreira, vamos esquecer um monte de turnê pequena, tá? Vamos falar não vamos falar de Sonata Ártica no interior do México. Isso é muito complicado de fazer, mas ao mesmo tempo também não é tão complicado. Eu acho que, tecnicamente falando, na minha carreira, o show mais complicado que eu fiz na vida foi um festival que chama Sonar, que é um festival do que eles chamam de música avançada. Então era assim, não tinha nada normal no festival, cara. Era uma rola atrás da outra. Entendeu? Era assim, nego pedindo piano de cauda com saída MIDI para mandar as notas para um talão de... Era umas coisas nesse nível. Em termos de dificuldade de lidar com a banda, acho que o Oasis foi o pior de todos. O Oasis foi uma bucha. Os caras são cuzão assim, mesmo, os irmãos? São.
E um outro cara, depois ele até melhorou no Monstros, mas um cara que eu peguei a birra, filha da puta, que eu fiz a turnê em 2001, foi o Malmsteen, cara. Nossa, A ninguém gosta do ponto- Malmsteen. A ponto de eu perder o tesão de ouvir os discos dele. Olha que eu tenho muita coisa dele. Entendeu? Nossa, Em bicho, 2015 sério? em Eu vou falar pra você 2015 que ele veio. eu achei o show dele chatíssimo no Monsters. Não, mas eu não tô nem discutindo a qualidade do cara. No Monstros ele estava de boa. Ele veio muito de boa, mas em 2001 foi Sério, muito 2001? complicado. Foi logo depois do 11 de setembro. Foi uma turnê que deu problema em Porto Alegre. Foi uma turnê que o cara era um puto escroto. Ele estava numa fase. O alcoolismo dele estava muito pesado. Assim, mas eu peguei a birra do cara e aí é foda, cara. Você não quer nem. E aí você disse que depois ele melhorou. Como é que foi feito? Como é que rolou essa reconciliação? Cara, não foi nem reconciliação. Eu simplesmente subi no palco uma hora, fui lá, cumprimentei ele, porque eu cruzei com ele sem querer, não é que eu tenha ido falar com ele, alguma coisa assim. Eu cruzei com ele, ele cumprimentou, nos cumprimentamos e valeu, faz a sua, eu faço a minha e vamos embora. Agora, uma outra dúvida que eu tenho, Flávio, como que é geralmente combinado acerto financeiro com o booking, com as bandas? Geralmente é 50-50? Cara, aí é caso a caso, cara, vai de todos os jeitos. É um vasto, existem vários tipos de negociação. Pode ser um cachê, pode ser uma garantia mais lucro. Aí Entendi. Depende muito da banda. Aí assim, não existe uma regra para isso, tá? Tem banda que gosta de trabalhar de um jeito, tem banda que gosta de trabalhar de outro. E assim, obviamente que isso varia também com o tamanho da banda, né? Quanto maior e mais importante você é, mais difícil é da gente negociar com ele. Por exemplo, você citou o Eagles. A maior dificuldade em relação a esse caso, por exemplo, eles queriam um cachê muito alto, eles queriam uma porcentagem da bilheteria muito alta. É o que a gente chama uma garantia, porque assim, eles querem, hoje em dia esse tipo de banda eles trabalham com uma garantia mínima, né? Então, essa garantia mínima já não paga o show. Entendeu? É uma banda, porque assim, vocês têm que ter na cabeça que é uma banda que faz muito dinheiro nos Estados Unidos. Sim. Então, cara, para você tirar o cara de lá, você não vai conseguir oferecer qualquer $50 mil pro cara vir passar um fim de semana em São Paulo, entendeu? Isso aí. Eu quero que você fale agora também sobre uma outra banda específica com a qual você trabalhou, que é o Stratovarius. Então, novamente, como é que você começou a trabalhar com o Stratovarius e qual que é a sua relação com eles hoje? Cara, o Stratovarius, quem me levou para lá foi o AC, por causa da Axis. Eu trabalhei muito tempo por ter virado amigo do Jörg Michael, do batera, amigo pessoal dele. Inclusive, de vez em quando a gente se fala ainda. Hoje ele é empresário, né? Isso. Dos Ele ainda é caras empresário do Stratovarius, não? Não. Ele trabalha muito com K-pop, com J-pop na Europa. Caramba! Mas trabalha com um monte de banda europeia também de metal, tá? Mas ele também trabalha com esses japonês, coreano. Da banda em si, cara, com quem eu tenho mais contato é o Kotipelt. O Kotipelt eu falo direto com ele, assim, uma vez por mês. E com o Lauri, né? Com o nosso amigo Lauri Porra. Né? Até porque o Lauri gosta muito de música brasileira, né? Ele me pede uns discos para mim ficar mandando para ele, tipo Jackson do Pandeiro, Pixinguinha. Nossa, que legal, bicho. Ele é formado em música latina. Né? E o avô dele é considerado um dos maiores compositores clássicos, né? Os Sibérios do século XX, né? Então, assim, ele é um cara que manja muito de música. Um cara... Assim, com ele eu falo bastante também. A gente fala umas besteiras. Fica falando besteira, basicamente. Né? Mas é uma banda que eu acho que essa banda em si, talvez as mudanças terem sido muito drásticas e muito patéticas, né? O que aconteceu com os Stratovarius é meio patético, né? Para não dizer outra coisa. Foi uma banda que se perdeu no tempo. Tanto que eu falo com o Kotipelt, que a carreira solo dele lá,
Case Offering, com os outros projetos deles, é muito mais sólida, né, do que o próprio Stratovarius na Finlândia. O Stratovarius hoje na Finlândia ele é tratado como uma banda histórica, né, como uma banda de extrema importância lá atrás, mas que hoje O Viper. é peça de museu, entendeu? Os caras são legais. E, assim, esses também, por que você acha que a banda perdeu tanta popularidade, principalmente no Brasil? Eles lutavam via Funchal, era um negócio... Mas eu acho que é muito por causa disso. A banda, quando você fala de Stratovarius hoje, quem que tá na banda da formação clássica? Kotipelto e Johansson. Você entendeu? E os caras que entraram, com exceção do Lauro, o Lauro já está na banda desde 2005, ainda gravou um monte de coisa, fez mais... O próprio Matias e esse batera aí também, os caras não acrescentaram nada. O que eles trouxeram de novo para a banda? Entendeu? Assim, vamos falar assim, também não são os reis do carisma, né? Não são caras que sobem no palco e falam, porra. É diferente. O Tolkien tem 1 milhão de defeitos, mas ele era um cara que todo mundo queria ver tocar. Né? O Jorg, a mesma coisa. Agora, e não que os caras sejam mala, que os caras sejam isso ou aquilo. Eu só acho que, assim, muda o nome da banda, sabe? Chama de outra coisa. Entendeu? Isso aí. Você acha que uma possível e provável ou improvável reunião da banda com o Timo Tolkki poderia fazer a popularidade da banda subir novamente? Não. Eu acho que não, porque eu acho que ninguém vai aguentar muito tempo. Eu falei com o Tolkien recentemente, ele disse que ele tá bem com os caras da banda. Cada hora que tiver dinheiro, né? É aquela tal história, bicho. A hora que tiver, por exemplo, no caso dos Stratovarius, sei lá, a hora que começarem a falar de dinheiro, quem vai levar o quê, tem muita história aí que ainda precisa ser esclarecida, ser resolvida. Entendeu? E recentemente eu não sei se você acompanhou muito tempo. Recentemente, eu não sei se você acompanhou, acredito que não, por conta da sua jornada de trabalho, que é muito pegada, puxada, rolou uma polêmica aqui no canal justamente por conta do Timo Tolkki, porque ele veio tocar aqui no Brasil clássicos do Stratovarius, acho que ele veio tocar o disco Visions na íntegra, ele formou uma banda aqui no Brasil. Sim. E aí ele tinha combinado um cachê e depois ele falou que não ia mais pagar o cachê. Que se a banda quisesse tocar, beleza, se não quisesse, pra cair fora. Basicamente foi isso que ele falou. E rolou todo um... Foi isso que me deu a entrevista com o Timo. Ele entrou em contato com a gente para dar a versão dele dos fatos. Isso gerou um debate fora do Stratovarius de artistas tocam de graça. E aí teve produtor, teve gente dos bastidores do show business que veio falar comigo e me confidenciar. Manuel, isso acontece bastante no mundo do entretenimento. O que mais acontece é banda tocar de graça, principalmente banda que está começando. Você aparecer em tal festival já funciona como um pagamento. Então não é que artista não toca de graça, mas... mas são coisas diferentes. Eu queria saber de você que trabalha numa produtora grande, que já trabalhou em festivais de todos os tamanhos, como é que isso funciona? Vamos lá. Uma coisa é você tocar de graça, abrindo, sei lá, pro Kiss, na frente de 50 mil pessoas. Tá? Quando que você vai ter a oportunidade de mostrar sua música? Chutei o Kiss, podia ser o Guns, podia ser o Aerosmith, podia ser o Iron Maiden, podia ser quem fosse. E muitas dessas bandas exigem bandas de abertura locais para que as bandas locais apareçam. Isso é uma coisa. Que legal. Isso é uma coisa. Outra coisa é você trazer um cara para o Brasil, alguém trouxe ele. Não foi ele que veio para o Brasil sozinho. Vamos começar por aí. Então, combinar uma coisa e fazer outra. Isso é uma coisa completamente diferente. Uma coisa assim, Timo Tolkki é seu ídolo, você quer tocar de graça, o problema é seu. Tá? Isso na Mercury ou em qualquer produtora séria não existe. Porque vai existir um contrato. Tá?
Eu não sei, não posso te dizer qual era o acordo que eles tinham. Só que eu também vou te dizer, cara, que eu não sei se eu devo acreditar ou não no que o Timo Tolkien fala. Você entendeu? Tem os dois lados aí, porque assim, fica muito nessa coisa do diz que me disse. Entendeu? Aí é uma opinião minha, que é um erro de quem fez o show. Amigo, cadê o contrato do show? Vem cá, você contratou o Timo Tolkien e você chamou seus amigos para tocar com ele? Ou você contratou esses caras como músico para tocar com o Timo Tolkien e aí o Timo Tolkien resolveu ficar com o dinheiro e não pagar os caras? Alguém que é o responsável pelo show, tá? Porque assim, até agora eu não consigo entender que o Timo Tolkien acordou, seja onde ele está morando, falou, legal, vou entrar num avião, vou para o Brasil. Então, no caso que aconteceu, a produção desse show era o seguinte: o Manifesto ia ceder a casa, eles apenas iam ceder a casa, quem ia produzir o show era o próprio Timo Tolkien. Ele ia pagar a banda, pagar a própria passagem e ia ficar com a grana da bilheteria. E aí ele prometeu um cachê para a banda, eu vou pagar tanto para vocês, e depois que eles aceitaram que tá tudo bem, ele falou, tá tudo certo pro show, mas eu vou pedir para vocês tocarem de graça. Se vocês quiserem tocar de graça, beleza. Se vocês não quiserem, caiam fora. Cara, assim, é no mínimo estranho isso. Sabe, assim, dos dois lados, tá? Eu não sei quem que tá com a razão. Aquilo que eu falo, por exemplo, por isso que eu tô falando, assim, num nível de produção muito grande, quando você fala que o cara toca de graça, quanto será que ele ia gastar para ter o nome da banda dele na mídia da turnê do Guns N' Roses? Ou... Sim. Você entendeu? Não, são duas coisas diferentes. Eu conheço gente que já tocou de graça, mas porque queria tocar com o cara, nunca teve uma promessa e depois uma strate. Exatamente. Então, assim, eu acredito assim, se o cara falou e depois ele voltou atrás, eu acho que ele está errado. Se ele ou ele vai ter que chegar no cara e falar assim, amigo, os caras me prometeram uma bilheteria de 10, me deram uma bilheteria de 1, eu não tenho como te pagar. É que assim, tem alguma coisa que aí no meio, para mim, não tá faltando alguém, entendeu? Assim, eu não consigo entender muito o Manifesto ceder a casa e o Timo Tolkien produzir um show, cara. Quem é o Timo Tolkien aqui no Brasil para produzir um show? Quem que ele conhece para ele vai para ligar para os caras e falar, cara, vem tocar aqui, os caras vão ensaiar onde? Você entendeu? Tem muita coisa que assim, tem muita parte faltando nessa história para gente entender. Por isso que eu não gosto de falar quem está certo ou quem está errado. Mas assim, se o próprio cara falou A e fez B, para mim já sou esquisito. E não me surpreende, tá? Muitos anos trabalhando com ele, né? Pois não, cara, eu já vi muita coisa nesse meio, então isso não é surpresa para mim acontecer alguma coisa dessa. Eu só acho meio estranho essa formatação de show, entendeu? E aproveitando isso para emendar minha última pergunta aqui, você já se decepcionou com muito artista que você admirava e quando você conheceu pessoalmente você não gostou da pessoa? E o contrário, já teve caso de você ter uma pessoa, putz, vou trabalhar com esse cara, tem uma impressão meio negativa desse cara, e quando você conhece a pessoa é super legal? Já teve dos dois lados, cara. É muito comum, tá? Eu acho que no começo da carreira acontece mais, quando você ainda tá deslumbrado, sabe? Depois você vai ficando calejado, cara. Aí é uma coisa que acaba acontecendo, porque se o cara gosta de você, você vira amigo do cara, foi uma coisa natural. Se o cara é um babaca, você não tá nem aí, porque você nem mal falou com o cara. Teve muito artista que, como eu citei o caso do Malmsteen, foi um cara que me decepcionou muito, entendeu? Principalmente as atitudes dele. E teve caras que, a gente rachava o bico,
A impressão que a gente tinha dos caras é que os caras eram puta dos babaca, aí você sai 15, 20 dias em turnê. O cara, você vê que o cara é legal pra caralho, meu. E a gente precisa aprender uma coisa, meu, que assim, quando a gente lida com esse tipo de coisa, a gente está lidando com gente do mundo inteiro. Então são diferentes culturas, sabe, tem o cara que vem e te abraça, tem o cara que não chega perto, tem o cara que te cumprimenta de um jeito, tem o cara que te cumprimenta do outro. E acho que com o passar do tempo você vai absorvendo essa coisa, sabe? Então você não acha mais que o cara é arrogante, que o cara é um babaca, que só... O cara é daquele jeito, entendeu? Tem cara que passa por você e todo dia te cumprimenta, entendeu? Tem cara que passa por você a turnê inteira, não fala com você, mas termina a turnê, o cara vem e te abraça, sabe? Então, assim, tem de tudo. Agora, eu tenho um lema que eu falo, principalmente para a molecada que é mais nova, tá? Se você quer ter ídolos, fique longe deles, tá? E eu falo isso por quê? Porque do mesmo jeito que a gente tem dia que acorda de mau humor, dor de barriga, dor de cabeça, os caras também, gente. Entendeu? O cara tem dia bom e tem dia ruim. Entendeu? Eu tenho uma história muito engraçada, que foi até com o Timo Cotipelto, a primeira vez que o Stratovarius veio no Brasil, ele estava com uma diarreazinha, né? E aí eu fui levar ele no banheiro, no dia do show acústico, à tarde, estavam passando o som. Tinha um fã no banheiro. De repente o cara virou para mim e falou, ele caga? Eu falei, é claro que ele caga. Ele faz o quê? Não, ele veio aqui tomar água. Entendeu? Não, ele é um ET. Você entendeu? Eu cago então, por ele, eu sou contratado para cagar por ele. Então, e ao mesmo tempo, cara, eu tenho que tomar muito cuidado, às vezes, porque às vezes o chato sou eu. Entendeu? Não é o artista que vai falar não, sou eu que vou falar não. Só que eu também sei que eu trabalho, cara, com o sonho de muita gente. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu lido com o público propriamente dito. E não é fácil não, cara. No começo era bem mais complicado. Hoje eu sou mais calminho. Hoje eu já não dou... Eu pergunto antes de dar voadora. Antes eu já... Pensando por esse lado, às vezes algo que você fala pode acabar com o encanto da pessoa, né? Exatamente. Então, assim, eu costumo dar um exemplo que é muito clássico pra gente, que não tem nada a ver com rock and roll, mas acho que serve para ilustrar bem o que é o mundo do show business. Quando a gente faz, por exemplo, Disney on Ice, tá? Que os patinadores estão lá vestidos de Pateta, de Mickey e tal. O maior medo que a Disney tem é que no intervalo do show uma criança entre no backstage. Você vai entrar no backstage da Disney on Ice, vai estar o patinador que faz o Pateta com a cabeça embaixo do braço fumando cigarro. O outro tá puto da vida falando um monte de palavrão porque não patinou direito. Acaba com a magia da coisa. E a Disney sabe que eles vivem da magia da coisa. A magia vende, né? Exatamente. Então eu falo para todo mundo, o cara que vai num show, por exemplo, no Allianz, ele não precisa saber os perrengues que eu passei. Ele tem que entrar e a hora que acabar o show ele falar, cara, eu quero voltar. Entendeu? É o mundo dele. Eu dou um exemplo, cara, quando a gente fez o David Gilmour, cara, eu nunca vi tanto velho chorando na vida. Você entendeu? É isso que paga o meu salário. Entendeu? É isso que foi. Então eu tenho que tomar muito cuidado, e a gente toma um cuidado para que as pessoas que vão em qualquer show nosso, não interessa se é um show para 200 pessoas ou um show para 200 mil pessoas, para que ele saia de lá falando, eu quero voltar. Entendeu? E tudo isso faz parte. Então, eu não transmito pro cara que o cara é um filho da puta, eu não transmito pro cara que a equipe dele me deu um monte de trabalho desnecessário, e por aí vai. Entendeu? Eu lembrei de um negócio aqui, de um episódio. A gente já entrevistou aqui no canal o Marcelo Moreira, baterista, que já foi baterista do Almar, um grande baterista gaúcho, muito gente boa, bom de papo. E ele é um cara que, além de baterista, ele produz eventos no Rio Grande do Sul, né? E ele contou muita história pra gente quando a gente entrevistou ele. E, em particular, uma ficou na minha cabeça, que foi justamente a primeira vez que ele tentou produzir um evento, foi um show do Stratovarius. Então, eu queria saber se você lembra dessa situação, que ele contratou um show do Stratovarius no Rio Grande do Sul e, assim, dias antes, 2 ou 3 dias antes, o show foi cancelado porque o Coach Pelto estava sem voz.
Isso lá no final da década de 90, começo da década de 2000. Você lembra disso, não? Se você trabalhava com a banda nessa época? Peraí, Manuel. Eu parei de ouvir na primeira vez que ele produziu um evento. Ah, sim. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo bem. Então, a primeira vez que o Marcelo Moreira tentou produzir um evento foi um show do Stratovarius. Tá, Então, eu queria saber se você trabalhava já com a banda nessa época e se lembra disso, porque foi um show que ele se passou por um produtor de eventos e ele queria muito fazer um show do Stratovarius no Rio Grande do Sul e ele conversou com um cara que tinha uma casa grande, conseguiu a casa, esse cara ajudou ele conseguiu contatar a banda, marcou o show, tinha acertado o cachê e tudo mais, e tipo, 2 dias antes do show, o Stratovarius mandou um fax pro Rio Grande do Sul falando que o Cotipelto estava sem voz e eles iam cancelar o show. Era uma turnê na América Latina. Não sei se você lembra disso. Eu não lembro disso, não. Porque a única turnê que eu lembro que foi cancelada foi em 2000, por causa do acidente que o Cotipelto teve com a mão no Wacken. Que ele esqueceu, ele não viu o sinal do fogo de artifício que explodiu. Nossa. E ele pegou o copo de água que estava exatamente na frente do negócio quando explodiu. Tá? Isso foi em agosto de 2000, no Wacken. E a gente tinha uma turnê no Brasil em outubro, que ela foi cancelada e ela só aconteceu no ano seguinte. Eu não lembro dessa outra história, não. E teve a turnê de 98, que ela foi adiada por alguns meses, porque foi quando deu o primeiro boom do dólar. O dólar saiu de 1 e alguma coisa para quase 3 na época, então os produtores seguraram um pouco. Eu não lembro de nenhum outro adiamento de turnê enquanto eu trabalhava com ele. Não lembro, não. Na crise do subprimes aí, sim. Eu lembro que ele contou essa história muito engraçada, cara. Inclusive, ele deve voltar aqui no canal em algum momento para dar outra entrevista. Eu acho que é isso. Para finalizar, Flávio, eu queria saber futuro. Quais são os planos para o futuro? O que a gente pode esperar do Flávio e da Mercury Concerts para o futuro? Cara, é aquilo que eu falei para vocês. Nós estamos estudando aí o que nós vamos fazer no que vem. Espero, sei lá, que daqui um mês e meio, a gente possa anunciar algumas coisas legais, entendeu? A gente tem esse ano ainda, para quem não sabe. Tem os Guns N' Roses, que vão começar agora, né? A gente começa dia 1º de setembro em Manaus. E é uma turnê longa, ela vai até 13 de outubro em Bogotá. Passa por uma série de cidades aí, graças a Deus está indo bem. No meio de tudo isso, eu tenho uma banda que hoje é a banda que mais vende no mundo, que é o Måneskin. Né? Nós vamos fazer o side show do Rock in Rio, dia 9 de setembro, no antigo Espaço das Américas, né? Agora Espaço Unimed. Temos também ainda na área do rock and roll o Halloween, né? Dia 8 e 9 de outubro. O primeiro show está praticamente esgotado, então quem quiser compra para o segundo, que já tá, daqui a pouco vai acabar também. Na outra semana eu tenho um show que também não é muito da nossa praia aqui do heavy metal, que é o Hanson, né? Tem a turnê do Hanson. Vamos trazer em novembro, pela primeira vez no Brasil, Godsmack, né? Uma banda que nunca veio para o Brasil, dia 12 de novembro no Vibra São Paulo, que é o antigo Credit Card Hall, aqui em Santo Amaro. Show único no Brasil, tá? São só 3 shows na América Latina. Quem nunca viu, uma das maiores bandas da década de 90, vai assistir um show bem legal. E em dezembro eu tenho o Eros Ramazzotti, que também não tem nada a ver com rock and roll, mas para quem gosta, tá aí, estão convidados. E a gente espera no que vem que a gente possa trazer, a gente está trabalhando para trazer as coisas que todo mundo quer ver, né? A gente está tentando ver qual a melhor formatação, se é fazer uma turnê, se é fazer um festival novo, se é fazer um festival velho, né? Estamos aguardando aí as movimentações todas para
para anunciar em breve, talvez no show de São Paulo do Guns N' Roses a gente já anuncia alguma coisa, vamos ver. Né, como a gente fez, foi um anúncio muito legal, eu nunca vou esquecer disso, no Rock Fest em 2019, que a gente botou um anúncio no telão falando, no intervalo do show do Whitesnake para o Scorpions, tem novidade no telão. E anunciamos o show do Kiss, né? E foi, o estádio veio abaixo, né? Quem sabe a gente não apronta uma dessa em breve. Opa! Vamos ver, né? Não posso prometer nada, mas sim, eu gostaria muito de poder... Tem muita coisa acontecendo, vamos aguardar e vamos torcer para o ano que vem as coisas definitivamente voltarem ao normal, né? Graças a Deus agora a gente já está podendo voltar a fazer o que a gente ama fazer, né? A gente reclama pra cacete, mas... se diverte, pô. Se diverte. Pintou uma última dúvida de última hora. Já teve muita banda que você gosta que você ainda não fechou e gostaria de fazer? Se sim, quais? Cara, não sei te dizer, sabia? Puta que... As bandas que eu mais gosto, todas elas eu já fiz. Tá? Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um show que eu nunca fui, não vou poder ir por motivos óbvios, eu queria assistir ao Soundgarden, com a formação original, com o Chris Cornell, e nunca vou poder, porque ele infelizmente faleceu. Assim, talvez eu já assisti, não com a formação original, porque o cara faleceu no ano que eu nasci, que seria o The Who com Keith Moon na bateria, né? Eu fiz o The Who, né? Fiz a turnê do The Who, mas só com os dois, né? Cara, eu tenho uma história engraçada com isso, tá? Eu sempre recusei fazer show do Chris Ryan. Nunca tinha feito. Nossa, minha banda de cabeceira. Não quer se decepcionar, não quer correr o risco de se decepcionar. O dia que eu fiz, a banda terminou. Eles brigaram no palco. Você nem deve carregar a culpa por isso, né? Não, eu não me culpo por isso, porque até a cagada foi deles. Mas assim, eu tenho essa história, foi bem engraçado. Foi o dia que a banda resolveu se separar, mas tudo bem, segue a vida. E você vendo isso acontecer, como é que foi? Cara, a minha reação no momento foi extremamente profissional, eu tinha que botar... assim, eu não podia deixar o público saber o que estava acontecendo ali, que foi no momento da abertura da cortina, tá? Não é que foi meia hora antes. Os caras brigaram no palco na hora de começar o show, tá? Meu Deus! Mas, então, primeiro eu resolvi isso, depois eu saí, acho que eu fumei, devo ter fumado um maço de cigarro inteiro em meia hora, depois que a banda estava tocando. E aí, cara, pra ser honesto, a ficha só foi cair, cara, o dia que eu voltei para casa e botei a cabeça no travesseiro. Mas assim, eu não consigo te dizer, cara, se tem alguma banda... Eu gosto de muita coisa, mas eu já fiz Ozzy, fiz Heaven and Hell, fiz Rush, fiz Def Leppard, Guns N' Roses, Aerosmith, Bon Jovi, The Who, puta, cara, sei lá, essas bandas de power metal tudo, você fala o nome aí, eu já... E você contando uma história, eu não me lembro o nome do programa, que você tava no bastidor de um show, e aí você tava fazendo um show do Iron Maiden, e aí de repente chega o Bruce Dickinson e se apresenta e fala, posso pagar uma cerveja? Foi naquela turnê do Iron, que o Iron fez em 2000 e pouco, quando eles lançaram o filme, o Flight 666. Sim, sim. O pessoal do Rod Smallwood trouxe para o Brasil uma pá de jornalista do mundo inteiro. E eu conheci a maioria deles. Estava o Thomas Kupfer, da Rock Hard, o Timo, o Thorsten, da Metal Hammer, e nós estávamos no bar do Hilton, era uma festa fechada, e a gente estava lá batendo papo, tomando caipirinha. E aí o Bruce chegou: oi, tudo bem? Eu sou o Bruce, posso pagar umas cervejas para vocês? Tem umas coisas engraçadas. Quando a primeira vez que eu encontrei o David Coverdale também, ele veio, se apresentou: oi, meu nome é Dave. Eu falei: eu sei. Você vai falar o quê pro cara? Entendeu? Então, assim, tem essas coisas, mas assim, acho que a única banda que eu parei realmente que eu parava para assistir era o Queensryche,
que era a banda que a primeira vez eu assisti há muitos anos atrás. E assim, cara, todas as bandas que eu realmente curto eu já vi ao vivo, assim, tocando. Talvez tem algumas coisas novas que eu quero muito assistir ao vivo. Tem o próprio Seven Wonder, nunca vi ao vivo, quero assistir, quero ver se os caras são realmente tudo isso ao vivo. Eu quero assistir o Unleashed the Archers ao vivo, né? Mas assim, de banda grande mesmo, cara, não sei te dizer se falta alguma coisa, assim. Beleza. Até porque é complicado, cara, porque se é muito legal eu não quero fazer, eu quero estar lá assistindo, entendeu? Não quer ter o estresse de... Exatamente. E tem uma coisa que é muito legal, falar, assistir show de cima do palco é uma merda, tá? Deixar isso bem claro. Você não ouve nada, principalmente hoje em dia, que é tudo in ear, você não tem retorno no palco. Você mal vê as pessoas, né? Você vê bunda de todo mundo. Né? Você tá vendo os músicos de costas, né? E ainda tomando esporro e resolvendo o problema. Então é uma merda. Sensacional. Só para dar o crédito, o vídeo no qual você conta essa história do Bruce Dickinson é da RMH Animal Records, do Carlos Carone e do Paulinho Heavy. Carlão e Paulinho. Sensacional. Flávio, acho que é isso. Essa foi a nossa entrevista com o Flávio Borges, da Mercury Concerts. Isso. Quero agradecer imensamente, Flávio, por você ter aceito o convite. Cara, pedir desculpa aí pelas 2 horas que a gente tomou no seu dia, depois de um dia de trabalho. Espero que você tenha curtido tanto quanto a gente gostou. Cara, estou à disposição. Mim, prazer enorme. Legal. Tempo é seu aí para você se despedir e dar o recado que você quiser para a nossa audiência. Eu queria agradecer a vocês, cara. Tô à disposição de vocês aí. Qualquer outro dia a gente inventa outro assunto e quando quiser falar de novo, bater papo, trazer mais gente, fazer algum bate-papo aí com mais gente, é só dar um toque, a gente com alguma antecedência. Até acho que foi pro Manuel que eu falei que a gente precisava fazer até isso rápido, porque a partir das próximas semanas... Sim. Aí começa a viajar, começa a ficar mais difícil, tá? Estou sempre à disposição de vocês. Espero que em breve a gente fale de novo, tá bom? Opa, maravilha. É isso aí, Caio? Valeu. Por hoje é só. Agradecer imensamente aí ao Flávio pelo tempo, pelas histórias muito boas, por elucidar aí muitas questões aí dos bastidores, né? Que muita gente não sabe, não tem noção, né? Só vê o glamour e não vê quanto que é difícil de botar um show para rodar. E agradecer ao Manuel e até a próxima aí para todo mundo. Pessoal, espero que vocês tenham curtido a entrevista. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixem um like, nos sigam aqui nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix. E aguardem as próximas entrevistas. Tem muita coisa bacana por aí. Beleza? Falou. Valeu.